aproveitar aí e falar um pouquinho do teu trabalho, né? Eu sei que você tem muitos anos como profissional já da área também. Então vamos falar um pouquinho sobre a Angel Olhares para as pessoas entenderem o porquê do podcast da beleza. Então, Angel Olhares, na verdade, nasceu já há mais ou menos, vamos colocar aí uns 15 anos atrás, esse nome Olhares. Foi uma coisa que surgiu na madrugada, Olhares. Né? Eu vinha num período de transição, assim, onde eu estava descobrindo o que eu realmente queria, né? E naquela época eu estava começando a trabalhar com sobrancelhas, eu comecei a trabalhar com sobrancelhas, e no ano de 2000, de 99 para 2000, mas 2003, 2004 foi quando eu comecei a trabalhar com micropigmentação. E assim, era uma coisa muito nova, assim, então, tipo assim, ninguém investia em sobrancelhas. As pessoas pagavam, com todo respeito, claro, os cabeleireiros e todas as outras profissões, as pessoas sempre pagavam para fazer cabelo, fazer unha, mas para fazer sobrancelhas, não, uma coisa que qualquer um dava jeito. Então, eu entrei numa época, assim, onde realmente era muito difícil se vender sobrancelhas, né? Sim. Mas como eu tinha certeza que eu queria trabalhar com rosto, com olhares, eu queria, e esse nome, assim, piscava na minha cabeça, né? Com o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com olhares. Então, a minha marca será Olhares. E Angel Olhares veio porque, como eu me chamo Angelita, e não é um nome muito comum, né? Sim. Então, muita gente, eu já fui e sou até hoje Angélica, Angelina, Joanita, Julieta. Grandes variações. Grandes variações. Mas daí, eu falei, não, eu preciso encontrar alguma coisa. E daí, quando eu fui trabalhar no grupo O Boticário, trabalhei no grupo Boticário, no salão do Boticário durante um bom tempo, e as meninas lá me chamavam de Angel, que era mais fácil, assim. Eu achava super revolucionário, né, Angel? Com certeza. Mas, enfim, acabou ficando. E daí, as minhas próprias clientes, depois, com o passar do tempo, começaram. Angel, acabou ficando mais fácil. Então, elas me conheciam, né, com esse rótulo do Olhares, e daí acabou ficando Angel Olhares. Ah, que bacana. Por isso. Agora deixa eu te responder a pergunta com relação ao porquê do podcast da beleza, né? Então, como eu falei, eu sempre tive muita vontade de conseguir compartilhar, valorizar, mostrar o valor do profissional da beleza, né? Então, hoje, as redes sociais fazem isso, né, com maestria, né? Mas o podcast foi uma maneira que eu encontrei, que eu acredito que dá muito certo, de você ter isso aqui, ó. Sim, o contato, né? A live é legal, eu adoro fazer live. Mas, tipo assim, hoje eu adoro, né? Porque eu já morri de vergonha, de medo e tudo mais. Mas, assim, o podcast é legal porque você consegue, né, ter essa interação, sentir a pessoa, fazer um bate-papo legal. Isso. E assim como eu já contei várias vezes a minha história de como eu comecei a trabalhar com sobrancelhas, e eu acho muito legal quando as pessoas têm a oportunidade de contar a sua história. Verdade. E é isso que eu quero. Esse projeto nasceu, como toda pessoa ansiosa, numa madrugada. Sim. E uma noite eu perdi o sono, dentre tantas. E daí eu criei lá, tá lá no papel escrito lá, eu criei um projeto chamado Bagagens, que era a princípio um projeto de lives, né? Então assim, eu vou convidar as pessoas para fazer lives para contar as suas histórias e contar o que elas trazem nessas bagagens. Que legal. Então esse era o projeto inicial. Sim. Entendeu? E daí eu até comecei com a minha live, contando a minha história. Foi maravilhoso, eu amei contar a minha história em detalhes. Sim. E daí, depois disso, como eu conheci o podcast, falei, não, gente, não é isso. Eu posso ir além. Exatamente. Né? Eu posso conversar com essa pessoa frente a frente, entendeu? Então, esse é o meu projeto. A minha ideia é essa. Minha ideia é trazer profissionais da área da beleza para se conectar tanto com outros profissionais quanto com seus clientes, né? Futuramente eu quero trazer depoimentos de clientes, eu quero trazer antes e depois, para que as pessoas vejam, conheçam os tipos de tratamentos, né, que existem hoje no mercado. E às vezes até alguma coisa, a minha sobrancelha é desse tipo, ela é torta, será que vai ter como arrumar? Eu não tenho aquele pelinho, tem como fazer? Essa dúvida, né? E às vezes o medo do resultado, o medo de fazer. Então, aqui no programa do podcast da beleza da Angel,
você vai conseguir saber um antes e o depois, porque aí você já consegue analisar em casa também e perder o medo de fazer o procedimento, né? Exatamente, e é uma coisa assim que dá muito o que falar, porque assim, até você tocou num assunto bem legal com relação a dicas, né? Sim. Então, por exemplo, claro, eu estou fazendo um podcast porque eu preciso me apresentar, eu preciso me mostrar, né? E eu estou valorizando a minha autoimagem, Sim. eu creio. Mas assim, eu pretendo trazer profissionais da área que trabalham com a mesma coisa que eu. Sabe por quê? Porque assim, o olhar clínico de cada um é muito especial. Sim. Sabe? Assim, é uma coisa muito... Cada um tem a sua característica, né? É muito próprio, assim. Porque senão não existiriam tantos profissionais. Então, assim, eu quero trazer profissionais que trabalham com a mesma área que eu, para que eles deem o parecer deles e mostrem a micropigmentação, a sobrancelha, assim como outros procedimentos, na visão deles. Sim. Entendeu? Porque cada um fala uma linguagem. É verdade. Entendeu? Cada um tem uma técnica. Exatamente. Eu falo uma linguagem com o meu público, você fala uma linguagem com o seu público, e às vezes uma pessoa que faz o mesmo trabalho que eu, ela vai conseguir passar aquilo de uma outra forma para o cliente dela, Sim, né? verdade. E aí é ali que nascem as dicas, como diz uma grande amiga minha, os pulos do gato, né? Tem uma amiga que usa os esse termo. insights, né? Exatamente. Então, essa é a ideia. E eu quero aproveitar aqui, ó, a Dani tá aqui, a Dani falou bem assim, Gi, aqui é a Dani, aquela que vai solucionar o seu desafio com a bagunça, olha só, e ela botou até um bonequinho assim, ó. Ai, é verdade. Que é verdade. Eu sei qual que é a Dani. A Organize, ela já veio aqui, gente, ela já deu umas ideias, e ó, Dani, já tá bem organizado, né, já deu uma olhadinha aqui, né? Eu preciso dizer que está melhor do que o outro que eu fui antes de você passar por aqui. Aí, ó, viu? Preciso dizer isso, tá? Né? Eu vou usar aquele termo que ninguém gosta da crítica construtiva, mas é verdade. Tá é verdade, tá certo, tá viu? Melhor, realmente. Mas nada que você não possa dar mais uma olhadinha por aqui. Com certeza, tudo dá pra melhorar sempre, né? É verdade. Tudo na vida dá pra melhorar. E a Joviana Carvalho também tá aqui com a gente. E a Tati Doces também tá aqui, viu? Queridas. O pessoal tá aqui, ó, maravilhosa, o pessoal tá acompanhando aqui. E é isso mesmo, né, gente? É apoiar a empreendedora, apoiar uma lady, apoiar uma mulher empoderada que vai iniciar esse projeto aqui, Podcast da Beleza. Todas as terças-feiras, às 14h30, você vai ter um encontro diferenciado com a sua beleza. Ó, Gostei. E onde eu vou deixar você dar sequência. Agora é com você. Tá. Vamos lá, porque então, hoje eu tô estreando aqui, gente, mas a estreia é dela. Na verdade, eu pedi para ela pegar a minha mão, me ajudar, porque realmente entrei com bastante medo, por ser uma novidade, mas realmente eu estou muito mais feliz do que nervosa com a estreia. Já recebi uma pergunta assim, o teu laser é aquele que a gente faz uma vez só e o pelo não volta nunca mais? Infelizmente não existe ele ainda. E até se existisse as empresas iam quebrar, né? Porque imagina um laser que acaba com tudo de uma vez só. Aí ia chegar o momento que ninguém mais ia ter pelo e acabou. Exatamente. É um mito, porque assim, é uma coisa assim que é um assunto bem importante. Eu, por exemplo, como leiga no assunto de depilação a laser, como eu falei, eu trabalho com laser, mas eu não trabalho com depilação a laser. É outro tipo, é outra tecnologia de laser. Eu antes achava, depois que a gente conversou e conforme as informações vieram, eu também achava que a depilação definitiva era uma depilação que você fazia, né? Queimava ali com o laser, matava esse bulbo e ele não voltava mais. E que era definitiva. Isso, que era definitiva. Eu não consigo chamar de definitiva. Porque infelizmente não é. Então, eu achava que era definitivo. Era uma coisa assim que não... Porque assim, claro, uma despigmentação a laser, ela é definitiva porque ela vai tirar um produto que foi... Um produto, né? Literalmente, que foi colocado dentro da pele. Então, ele foi colocado uma substância ali e o laser ele vai quebrar isso daí e o corpo vai eliminar. Agora, o pelo, ele é produzido pelo corpo. Sim. Né? O nosso corpo ele produz melanina, que é a melanina natural, mas ele não produz pigmento na sobrancelha, ele não produz pigmento na boca. Então, eu tinha essa dúvida, essa crença, assim, né? essa crença, que vai isso. acabar. Essa crença, ai que bom, vou nada. tirar meu pelo, vou fazer, né? Não que não seja, né, um tratamento maravilhoso, é um tratamento incrível, uma coisa. Eu cheguei a fazer algumas sessões e realmente assim com poucas sessões
Eu tenho clientes que falam assim, eu tenho 2 vidas, aquela antes da depilação a laser e a depois, porque realmente tem muitas pessoas que sofrem com excesso de pelo no corpo. Então, essas pessoas que procuraram tratamento comigo hoje estão realizadas. Só que, lógico, tem pontos que ainda nasce, ele afinou extremamente, assim, foi um resultado incrível, mas é algo que ainda está ali. Né? O nosso corpo tem memória, assim como para tratamento de gordura, para tratamento de celulite, o corpo ele tem uma memória. Ele sabe que se eu tratei você com um tipo de tratamento ali, com um tipo de ativo, por exemplo, e depois eu voltar com esse ativo, teu corpo já está resistente àquilo, então eu preciso entrar com um processo diferente. A mancha é uma situação, você usa um ácido específico, e depois, se você usar o mesmo ácido, você não vai ter o mesmo resultado. Talvez você tenha o mesmo resultado com uma porcentagem um pouco maior, né? Porque o nosso corpo é muito inteligente, ele cria essa resistência no tratamento. Então, exatamente. Por isso que a gente costuma dizer que melasma não tem cura, né? Não. Porque eu quero... É por isso que a gente estuda tanto, né? Eu quero fazer exatamente, bem dessa. Porque nunca acaba. Né? A gente viu lá no congresso que a gente foi lá, o Sim. quanto foi falado, né, de melasma, quanto foi falado de mancha, quanto foi... Porque é uma coisa assim que é uma resposta que a gente fica buscando para os clientes, porque os clientes, eles pedem, nós também como clientes também pedimos, né, mas assim, os clientes, eles pedem uma resposta para alguns tratamentos que eles gostariam que fosse definitivo, né, que resolvesse, que não precisasse fazer novamente, né, mas assim, hoje em dia é uma coisa que já está, como eu falei, por conta da informação que está chegando a todo mundo, já é uma coisa que já está mais acessível. As pessoas já sabem que elas precisam voltar, que elas precisam fazer uma manutenção como todas as outras coisas. Nosso carro precisa de manutenção, nossa casa e o nosso tratamento estético também, né? Porque senão não cresceria tanto. Uhum. Eu tenho uma pergunta pessoal, uma dúvida com relação à depilação a laser. Por exemplo, fez a depilação, fez lá, precisou fazer 10 sessões, vamos supor. Pelo afinou, praticamente sumiu, beleza. Isso é anual? Você aconselha anual? Eu aconselho fazer uma manutenção, independente se seu pelo cresceu ou não, se ele tá aparecendo ou não, eu aconselho fazer. Mesmo que não esteja ali? Mesmo que não esteja ali. Tem estudos que falam assim, que não é necessário, só quando aparecer novamente. Mas, poxa, vamos prevenir, né? Aí tem alguns cursos que eu fiz que falam assim, faz uma manutenção anual, faz 2 a 3 sessões anuais para você fazer uma manutenção desse processo, porque você vai voltar ali para a memória do seu corpo e vai avisar ele, olha, estou aqui ainda reduzindo sua atividade, né, falando com o folículo ali, para que ele não volte a produzir com aquela intensidade os pelos como produzia antes. Então, eu aconselho os meus clientes a fazer. Algumas clínicas não fazem, terminou o tratamento, terminou. Os meus clientes eu aconselho fazer. Sempre fazer uma manutenção. Legal. Câmara da Mulher, lá de Castro. E, Fran, você tem um projeto ou teve alguma coisa em Ponta Grossa, você estava me contando? Sim, eu e minha mãe, nós tivemos um centro de especialização, de cursos. Como você comentou, a cidade que eu venho é pequena e isso acaba não trazendo tantas oportunidades, né? E quando você vai para fora e vê todo aquele engajamento que nem uma Hair Brasil, você fala assim, o Castro precisa disso também, né? Como que eu vou apresentar isso? E a melhor forma que nós começamos a desenvolver nesse tempo foi uma escola, um centro de cursos, principalmente com profissionais que vinham da Catarina Rio, que era a minha área, era a área que eu já estava atuando também, já estava dando cursos ali, e em Ponta Grossa, que é uma cidade vizinha, aconteceu. Foi em 2016 que nós iniciamos se chamava Academia Makeup. E lá nós tínhamos cursos de profissionais, tanto locais quanto os que vinham de fora, e traziam cursos da área da beleza. Penteados, maquiagem, e também em Ponta Grossa foi acontecendo esse empreendedorismo, essa apresentação, como eu, na época, não tinha, me abriu
a visão a Catarine Hill, para muitos outros profissionais da mesma área foi a mesma coisa, e foi com esse engajamento da Academia Makeup. Inclusive, hoje em dia eu retornei a Ponta Grossa, estou fazendo alguns trabalhos e as pessoas comentam: ah, você que é da Catarine Hill, você que é da maquiagem, então já tem aquela lembrancinha que foi a sementinha que foi plantada naquela época. Exatamente isso que eu ia falar agora, assim, o reconhecimento, ele é uma coisa que vem com o tempo, assim, eu acho que hoje, eu tenho certeza que, assim, você ter o reconhecimento do teu trabalho, qualquer área que você atue, né? A gente está falando da área da beleza, mas você ter o reconhecimento, um prêmio por você ter persistido e amassado aquele barro ali numa coisa que tantos profissionais entram e saem, porque a área da beleza é uma área assim que ela cresce muito todos os dias tem profissionais novos, todos os dias tem técnicas novas, todos os dias, mas assim, é muito difícil você encontrar constância por conta disso mesmo, por conta dessa rotatividade, né? Até você estava falando que um dos motivos pelo qual vocês acabaram interrompendo, né? Não digo parando, mas interrompendo aquela trajetória naquela época, foi por conta disso. Sim. Falta de mão de obra, né? Falta de profissionalismo. Nós, do meio da beleza, eu penso assim, é um ramo que cresce muito, porém tem essa desqualificação. Então, muitas vezes as pessoas acabam só passando por ali e não percebem que aquilo é uma profissão, né? Então, quando você vai atrás de um profissionalismo, não para buscar um curso para autoconhecimento, porque tem também a forma de você se reconhecer na beleza, você se auto-maquiar, você se escolher a tua própria roupa, né? Ter uma ajuda de uma pessoa profissional. Mas quando você coloca aquilo como profissionalismo, ele é muito grande. No Brasil, é uma das empresas que mais abre, né? É beleza, é salão de beleza. Sem falar das que ainda não são registradas, né? Exatamente. Então, se todo mundo que tivesse ali na beleza construísse isso como uma carreira, é muito gratificante. É uma área que traz... Hoje em dia nós estamos associadas às terapias, ao bem-estar, a outras áreas que não trazem só essa questão de uma visão supérflua da beleza, né? Então, já se entende a necessidade de você estar e se sentir bem. Super interessante, super Eu tenho uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber a respeito de Covid. Todo mundo, acho que pergunta isso para você, né? Sim. Com relação a Covid. Todas as pessoas que tiveram Covid, que relatam isso para você, passaram por essa queda severa de cabelo, passam até hoje? Não vou dizer 100%, mas 99,9% sofreu com a queda capilar. Por quê? E eu não falo somente do Covid. Porque o Covid, ele causa essa queda capilar porque é um processo inflamatório que superaquece. Então, nesse nível de febre que ele dá, ele faz uma inflamação no bulbo capilar, onde vai desencadear essa queda. Então, todo mundo que teve Covid, é muito pouco quem não passou por esse processo da queda, e até porque o Covid, ele ataca nosso sistema imunológico, que baixa o nível de zinco. Teve muitos casos de quem teve Covid, que teve que fazer reposição de zinco, assim, absurdo, assim, os níveis alteraram bastante. Então, o zinco é muito importante para a permanência do nosso cabelo. Então, é um dos fatores que faz a queda capilar para quem teve Covid. Então, no pós-Covid, e não só a queda, mas o enfraquecimento também da fibra, o afinamento da fibra, porque às vezes, não tenho queda, mas o meu cabelo diminuiu. Aí a gente vai olhar, a textura do fio, ele fez um afinamento. Então, devido a esses fatores, ele diminuiu, você não perdeu o cabelo, mas você afinou a fibra. Uhum. Então, ele afeta do mesmo jeito. Mas o Covid, 99,9% fez. E principalmente, aí vem a parte que eu falo assim, que eu não consigo olhar o cabelo sem olhar o corpo. Uhum. Quando a pessoa me relata que passou por um período que teve Covid, ou de repente, ela propriamente, ela não teve Covid, mas alguém que teve próximo. Por quê? Porque principalmente quem teve Covid no início, as pessoas ficavam muito inseguras,
porque até hoje a gente não sabe se pegou, se vai pegar, se vai ser só uma gripe, se vai ter uma reação mais grave. Então o emocional influenciava bastante. É um nível de estresse muito grande, né? Eu falo isso com relação à pele. Eu comecei a perceber assim uma queixa de todo mundo, das pessoas, que o meu forte é pele. Então eu comecei a perceber que as pessoas começaram a falar assim: de um tempo para cá, parece que eu percebi que depois que eu tive Covid, eu fiquei com a minha pele flácida, né? E daí até no último congresso que a gente foi, eles explicaram muito a respeito do pós-Covid, o que ele fez com as fibras, né, do corpo, de um modo geral. Sim. Até teve também alguma coisa a respeito do capilar falando do Covid. Justamente isso, né, que o nível de cortisol, ele vai nas alturas, daí altera tudo, e daí a pessoa até, não, como você disse, não somente a doença, não somente os problemas que ela já causa, mas o emocional, Sim. a parte psicológica, o medo de morrer, ou assim, mistura, né? E até quem não teve Covid, mas que teve um familiar, ou perdeu um amigo, ou perdeu um familiar, todas essas pessoas foram afetadas de alguma forma. Então, tudo isso assim, é bem interessante, como você falou, como uma coisa vai desencadeando outra, né? Sim, na verdade, em tudo, né? Tipo, é uma corrente, uma coisa vai interligando a outra, e ter essa percepção assim da gente conseguir entender, eu mesmo, essa parte da terapia, foi durante o início do Covid que despertou. Eu sempre tive um olhar muito saúde. Tipo, eu sempre tive cuidados com o cabelo, se poderia ou não poderia receber uma química. Mas quando começou a pandemia foi onde eu busquei realmente me aperfeiçoar, me inteirar disso, porque foi a necessidade que eu senti assim, de realmente entender o que é o cabelo, o conceito do cabelo. Então eu falo assim que eu tenho um conhecimento bom, mas eu tenho muito ainda para aprender, porque todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Né? E é maravilhoso, né? Maravilhoso você poder aprender alguma coisa nova todo dia. E era isso que eu ia te perguntar agora. Quando foi que você olhou e falou assim: agora eu vou cuidar de cabelo de dentro para fora? Isso despertou você na pandemia. Na pandemia. Que você começou a ver a necessidade, a procura das pessoas? Eu já estava buscando um pouco antes, nem imaginava que ia acontecer tudo isso. Mas aí, curioso, porque eu fui fazer um congresso, fiquei uma semana fora, saí sem o episódio do Covid, e quando eu voltei 19 de março, parecia um faroeste. É bem aqui. Isso, né? E dia 18 mesmo foi que, pum, explodiu tudo. Aí quando eu cheguei aqui, então, tipo, eu não estava trabalhando, eu foquei, e foi aonde eu vi, não, eu quero cuidar das pessoas, e não apenas dos cabelos. Aí foi a minha virada de chave. E uma coisa que eu sempre digo, até por experiência clínica, é que eu já recebi pacientes, principalmente mulheres, lindíssimas, né? Se a gente falar de estética, cabelo perfeito, se veste bem, um corpo super ok, mas que não conseguiam se achar bonitas ou que não se valorizavam no dia a dia a partir dos relacionamentos onde ela se permitia estar, dentro das relações de emprego, familiares. Por quê? Porque a autoestima dela era baixa. Então a pessoa entra num ciclo de desmerecimento, onde eu não me valorizo e acredito que eu preciso aceitar aquilo que me dão, aquilo que me oferecem, porque eu não mereço mais do que isso. Só que esse processo às vezes não é tão consciente, a gente está vivendo ele nas nossas relações sem perceber. Uma coisa que você falando ali, eu comecei a imaginar, não tem como a gente não imaginar quando uma pessoa está falando, você começa a desenhar as coisas que a pessoa está falando, né? Pri, como que alguém consegue se vestir, se arrumar e não estar com a autoestima em dia? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, porque o que a gente imagina? A gente imagina que uma pessoa com autoestima baixa é uma pessoa triste, é uma pessoa feia, ou feia nos padrões dela, né? Uma pessoa feia, ou uma pessoa triste, ou uma pessoa cabisbaixo, né? Eu tô com a minha autoestima baixa. Então, você vê como isso é complexo, né? A pessoa consegue
fazer todo o seu ritual de beleza, cuidar do seu cabelo, cuidar do seu corpo e mesmo assim ter a autoestima baixa. Consegue, porque eu tô numa busca de me sentir bem comigo mesma. Então eu vou lá, né, gasto fortunas, e isso existe de fato, com roupas, com sapato, com procedimentos estéticos, com academia, com profissionais da área da saúde, porque eu tô buscando me sentir bem comigo. Só que nada disso faz sentido. E a gente de fora consegue ver essa beleza e a pessoa não, né? Isso, por mais que eu invista esteticamente, né, o externo tá tudo lindo, dentro eu não me sinto linda da mesma forma. E eu digo que a minha vontade, assim, de trabalhar com o tema autoestima começou por mim, porque eu fui descobrindo com o passar dos anos que eu não tinha uma autoestima legal, mas eu não percebia, né? Eu demonstrava isso nas minhas atitudes, mas lá dentro não era assim. E uma das coisas que me influenciava e me frustrava muito desde muito novinha era a questão do peso, né? Então, assim, vivia com a minha mãe no pé lá, faça dieta, faça isso, faça aquilo. Gente, eu praticava dos 15 até os 18 ali. Eu jogava futsal de segunda a sábado. Eu treinava em 2 times. E eu corria 7, 8 quilômetros quase que diariamente. E eu não perdia peso. Caramba, praticamente uma atleta, né? Eu era uma atleta quando eu era mais nova. E eu não perdia peso. E eu me achava muito... eu destoava muito o físico das minhas colegas e isso me deixava extremamente mal, né? Não era obesa, mas eu era mais gordinha. E por muito tempo, a vida toda, eu sempre sofri com a questão do peso. Tentei muitas dietas, tentei muita coisa e nada funcionava. Resumindo, 8 anos atrás, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu ganhei um excesso de peso ali e nunca mais consegui emagrecer, né? Aí chegou um ponto que eu falei, não, eu preciso. Comecei a fazer um acompanhamento, né, numa clínica, com medicação, nutrólogo, tudo. Perdi 12 quilos, eliminei 12 quilos. Nisso eu descobri que eu estava grávida de novo. Ou seja, não era para você emagrecer. Exato. Mas no meio de todo esse caminho eu fiz um processo que hoje eu falo, eu sou gorda, mas eu gosto de ser assim. Às vezes eu falo pro meu marido, eu não consigo mais me imaginar magra. Eu sempre fui fofinha e eu tô feliz por estar assim. Isso é o mais importante, né? Tô ok com aquilo que eu sou, com o meu externo. E o fato de ser gordinha, gente, não impede você de se vestir bem, de claro se cuidar. Que não. Eu vou pra academia, né? Cuido da minha alimentação, mas eu sou fofinha e tô feliz assim. Né? Então começou por mim, entendendo que a minha autoestima não podia estar relacionada só a isso aqui, só a casca. Ou se alguém fala, né? Ah, você tem que emagrecer. Peraí, você tem que emagrecer? Por quê? Você tem que pintar teu cabelo? Você tem que cortar esse cabelo? Ai, você precisa... Não. Que direito tem o outro de dizer, ai, você tem que emagrecer? Exato, e aí começa uma questão bem importante, né, que eu sempre digo, tá, eu sou gordinha, mas minha saúde tá ok, gente. Questão da saúde, A questão da saúde é uma coisa que não tem nem como, né, você colocar, é até um tanto quanto, vou usar uma palavra bem pesada agora, é um tanto quanto ignorante, né? Sim. A pessoa diz assim, eu sou gordo mesmo, eu me gosto assim mesmo. Peraí, tua saúde tá ok? Tá ok. Se se gosta assim, fechou. É isso mesmo. Agora, o problema é se a pessoa tá com problemas de saúde, sim, está prejudicando a vida dela, o próprio médico, né, orientou, falou, olha, você precisa perder peso, porque você tá, né, hipertenso, você tá diabético ou pré-diabético. A pessoa, não, me gosto gordo. Daí é diferente. Não, né? totalmente diferente. diferente. Eu ouvi isso de uma expert, porque eu sei que é uma pessoa que vai, né, vai nos falar, você tá dentro dessa realidade. Hoje, 90% das pessoas que vão procurar a sua autoestima, querer se cuidar, vão no local para isso, para serem acolhidas e não são. Existe uma mística, um preconceito de que é um cabelo, e não estou falando de negras, pretas, estou falando em geral, porque não são negras e pretas que têm curvaturas, né, específicas, não saem satisfeitas. Elas já saem sabendo que vão pagar e vão passar raiva. Então elas estão pagando para passar raiva. Está mudando? Sim, está mudando. Vai mudar? Vai. Mas hoje é a nossa realidade. Você é um despertar, né, menina?
Você eu sabe e disso? mais algumas pessoas, porque como eu estava falando para você, veio a pandemia e começou. As pessoas não podiam ir no salão, nós éramos multados se atendêssemos. E eu já estava com aquele interesse, né, depois daquele choque de realidade. Daí eu comecei, tinha tempo, comecei a estudar sobre o assunto. Foi coincidiu. E daí eu vi que eu não sabia cuidados específicos que já existiam, mas não como cuidar, que antes de você querer fazer um penteado simpelizar, você tem que cuidar daquele fio, daquela fibra, né? E eu falei, uau, que universo, porque se eu fosse me lançar achando que sabia, não sabia de nada. Daí comecei a estudar o fio, a curvatura, tratamento, e paralelamente a isso, começar a rever o meu passado e vinha a empatia do que aconteceu comigo e provavelmente aconteceu com as mulheres. A mulher que tem o cabelo crespo, a negra em específica, já de nascença, não estou falando de nascença, berço, a mãe vai pentear o cabelo dela, que ela não nasce sabendo pentear, e já vai brigando esse cabelo ruim, esse cabelo duro, e vai, não vem, né? E daí começa aqueles adjetivos, aquelas Sim, coisas, né? E a mãe às vezes tem mais filhos, às vezes não tem tempo de ficar especificamente, às vezes trabalha fora também para sustentar toda uma gama e não tem tempo de cuidar daquela menina em específico com aquele cabelo específico. E daí passa o tempo, vou alisar isso, vamos alisar, vamos deixar prendezinho aqui para não, ficar... Vou tirar toda a minha identidade porque esse cabelo... Não, é ruim de trabalhar, é ruim. péssimo. Ok, chegou ali, saiu dali e vamos para o âmbito escolar, social. Que chega os coleguinhas que você sabe, tem os muito bons e tem os coleguinhas não tão bons. Né? Que vão tirar sarro, que vão reprimir aquele cabelo, porque é uma característica dela ruim. E ela compra essa ideia, é ruim ter o cabelo assim. Há uns 10, 15, 20, 30 anos atrás, qual que é a referência que você tinha? Pouquíssimas. Você não tinha uma referência, você queria ser loirinha clarinha e não tinha aquela menina. E as que tinha eram pouquíssimas. Então foi uma revolução total. Ela foi para a escola, recebia aquele mesmo tratamento, né? De peso, o cabelo passou a ser um peso para aquela mulher, para aquela menina. Já chega com aquele trauma. Ela chega na idade adulta com aquele trauma daquele cabelo ruim. Lá no chão. E daí ela vai seguindo, daí... Quando ela começa a se descobrir, começa a vir as referências para ela, né? Daí, olha, tem como cuidar. Mas daí a indústria da beleza realmente prestou atenção nisso há uns 8, 10 anos atrás e começou a lançar produtos valorizando isso, trazendo isso. Veio agora o marketing também, né? Que está trazendo mais pessoas com essa característica. Hoje está tendo um reconhecimento muito grande. Atrizes. Hoje a gente consegue ver, assim, muitas pessoas... eu tenho clientes, assim, que eu olho, que eu nunca imaginei que elas tivessem cabelo crespo. E eu olho e falo assim, nossa, mas teu cabelo tá tão diferente. Daí ela fala, essa sou eu. A identidade, volta aquela identidade. É isso que a pessoa fala, essa sou eu. Eu mesma, em 2016, eu fui para Hair Brasil, em São Paulo, sempre ia naquela feira. Quando eu vi, eu lá toda alisada, achando que ia arrasar, quando eu vi em 2015, 2016, aquele povo black, e as pessoas chegando em cima e pedindo autógrafo, querendo fazer foto com pessoas comuns. E eu falei, nossa, eu tô totalmente contramão. Eu tô escondida. Foi ali que também veio. Uhum. E, enfim, daí essa pessoa, ela vai se reconstruir, porque a vida toda ela carregou um peso, carregou que aquilo era ruim, era péssimo, que tinha que mudar. Daí veio a pandemia e veio essas referências, e não, é legal ser black. Eu tenho uma curiosidade, outra curiosidade. Esclareça tudo. Como que você conheceu Polidance? Como que você entrou nesse mundo do poli? Tá, o poli... Eu já respondi tanto essa pergunta, Índio. Sério? Você lembra de uma novela que se chamava... Como que era, gente? Era uma novela com a Flávia Alessandra. Fazia poli. Eu me lembro da Flávia Alessandra fazendo poli, mas eu não me recordo do nome da novela. Deus alguma coisa. Se alguém estiver assistindo aí, pessoal, lembrar do nome da novela... Passou em 2008. Que a Flávia Alessandra fazia poli. E que ela, pelo jeito, ela foi o motivo. Foi. Acho que eu tinha, assim, uns...
Foi em 2008, eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, 17 por aí. E daí eu vi, achei aquilo maravilhoso, achei ela linda e tal, e não sei o quê. E fiquei guardada. Na época eu fazia a dança do ventre. E aí, uma amiga minha começou a treinar, se capacitou. Eu fazia dança do ventre e era agente de turismo. Aí ela passou na agência onde eu trabalhava e me convidou para ser a primeira aluna dela, porque ela tinha feito a capacitação e não tinha aluna ainda. Uhum. Eu falei, eu quero, sou louca pra aprender, não sei o que, bora. E era aqui, sabe a Pimentada? Não sei se ainda tem a Pimentada aqui no Shopping Sally. Era ali. Aqui. Foi o primeiro lugar que teve polio aqui em São José, foi ali. E eu fui uma das primeiras alunas. Aí eu comecei a fazer polio ali com ela, a gente fez assim uns 3 meses. Daí ela saiu daqui e foi pro Boqueirão. Daí eu fui atrás. Comecei a treinar lá. Aí saiu a recepcionista de lá, eles precisavam de uma recepcionista e eu tava desempregada. Daí eu comecei a trabalhar lá como recepcionista e continuei como aluna treinando com ela. Daí a Grazi Brugner, minha maravilhosa, ela é minha mentora, que foi capacitadora da Eliana, que era minha amiga, né? Ela ia visitar as meninas quando elas estavam dando aula, dar uma olhada, né? Como estavam sendo as aulas das meninas, como que elas estavam sendo como instrutoras. Uhum. E ela me viu ajudando uma amiga minha, a Cláudia, a fazer aula, mas eu tava treinando, não tava fazendo aula. Uhum. Então lá, você leva jeito, vamos fazer uma capacitação e tal, te convido, não sei o quê. E daí ela e o dono da academia, o Tom na época, fizeram uma proposta pra mim, de eu fazer a capacitação e dar aulas na academia. Eu pagava a capacitação pra ela com aulas na academia. Com as aulas da academia. Porque daí a Eliana foi pro centro, dar aula pro centro. Uhum. E daí a academia onde eu trabalhava como recepcionista ficou sem professora de pole. Daí eu comecei dando academia. Aí metade do tempo eu era recepcionista e outra metade eu era professora de pole. Que legal. Muito bom. E amiga, você trata todo tipo de pessoa, desde criança, tem uma idade mínima, como que é? Na iridologia, tá? Porque a gente já vai falar de outras terapias. A iridologia, a gente analisa crianças a partir de 9 anos. Por quê? Por causa da personalidade e comportamento, que não estão formados antes disso. Caráter e personalidade, a gente, né, tem um período aí que a gente ainda não, a gente está em formação. Não que a gente não possa ver algumas coisas, mas daí não é uma análise precisa de algumas coisas. A partir de 9 anos. Não que um adulto seja preciso, porque às vezes, dependendo pelo que ele está passando, muda. Tanto é que quando eu faço análise da íris, por exemplo, eu peço para você retornar em 2 meses. Te oriento a fazer algo natural que vai te ajudar, ou fazer o que precisa ser feito, e retornar daqui 2 meses para a gente fotografar novamente. Aí você vai ver a diferença das fotos. Se você fez, procura fazer o mais próximo possível do que eu te orientei a fazer, a tua íris vai mudar a cor. Somente a cor. Interessante, menina. Né? Então, assim, depende muito de cada um. Nós temos anéis de estresse na íris, anéis de propósito. Em volta da íris tem um anel que ele é bem escuro, acinzentado. São anéis de propósito. Conforme vai passando as fases da tua vida, esse anel vai ficando mais claro. Tem pessoas que perdem o propósito. Tem pessoas que se deixam abater por outras coisas ou param no meio do caminho, que são pessoas depressivas, pessoas que têm esse tipo de comportamento e personalidade. Tem pessoas, inclusive, que a gente vê pela íris também, não só pela íris, mas com outras terapias, que são pessoas que elas gostam de ficar doentes. Por quê? Porque elas se sentem amadas quando elas estão enfermas. A forma com que elas se sentem amadas é porque quando elas estão passando por algum problema ou estão doentes, elas acham que vão ter uma atenção diferente das pessoas. Porque quando crianças sentiam esse carinho quando estavam doentes. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que você orienta a fazer determinadas coisas, mas elas não vão buscar fazer. Por quê? Porque elas sabem que se elas melhorarem, a atenção elas não vão ter mais da mesma forma. E isso é muito, de certa forma, é triste, porque a gente só dá pro outro o que a gente tem e o que a gente é. Assim como a gente pode ser pro outro também o que a gente tem e o que a gente é. Mas você não precisa chamar a atenção desta forma. Você pode se fazer presente de outro jeito, sem estar doente, sem estar numa depressão ou, né, ou realmente amargurada da vida. Né? Então, tudo isso mexe com a gente, mexe com a nossa personalidade, com o nosso comportamento, com os nossos órgãos e com as nossas dores da alma, principalmente. Que forte isso, né, Rô?
Que lindo, é uma coisa muito É bonita. bonito e ao mesmo tempo é muito forte. É muito porque aí tem forte. coisas assim que a gente, terapeuta, tem que saber filtrar algumas coisas pra você não pegar aquilo pra você. Não que depois, não que eu seja totalmente fria ou insensível a algumas coisas. Mas eu aprendi muito isso com o tempo. Porque a gente tem que aprender a filtrar, porque como é que você vai ajudar o outro se você não estiver bem? Aprendi isso na vida. Eu digo que a gente tem que aprender a ser egoísta da melhor forma possível, se é que existe dessa forma, mas assim, primeiro você, depois você, depois você, depois você, se der o outro, entendeu? Porque como você vai cuidar do outro se você não estiver bem? Como você vai poder? Foi pro salão comigo com 17 dias. Ficamos 10 dias internados. Já está experiente, né? Será que já dá para eu contar desde aquela época a experiência? 17 dias! Pegar seus direitos. 17 dias. O Gabriel, ele veio nessa geração barber, né, Gabriel? Na área da barbearia. E eu comecei, foi muito engraçado, porque meus irmãos, né, o André, a Camila, a Kimberly, nunca quiseram ficar junto, né, na parte de salão. Uma ia para sobrancelha, outra para unha. O André tipo tentou, né, mas daí acabou indo para outra profissão. Não era aquilo que eles queriam. E aí a mãe, um dia eu cheguei para ela falou assim, eu me lembro como hoje. Acho que eu tava no 8º, nono ano. Ela falou assim, corre, vamos rápido, rápido, rápido. E eu falei, mas por quê? Não, você tem 10 minutos para você fazer uma prova. Eu falei, meu Deus do céu, nunca fui bom com escola, vou fazer que prova, né? Aí nem ela, estudando, nem estudando ia direito. Sem estudar. Aí ela pegou e me levou lá para fazer uma prova para entrar no SESI, né? Aí no caminho ela pegou e me falou bem assim: Você não vai ser cabeleireiro. eu quero que você seja o meu orgulho, eu quero que você estude. Faça o que teus irmãos não fez, estude, faça uma faculdade, né? Seja doutor, no caso assim, um exemplo, né? Eu vou pagar tudo. Aí beleza, fui lá, fiz a prova e deu certinho o limite da pontuação que eu precisava para passar na prova, né? Então eu passei e continuei estudando, né? Então às vezes eu saía às 6 horas da manhã de casa e voltava às 7, 8 horas da noite, porque tinha que estudar o dia todo, né? De manhã na escola e de tarde no curso. E eu já entrei naquela escola sabendo já que eu não queria aquilo, sabe? Só que pra mim não decepcionar ela... Como que ia falar isso pra ela, né? Então, como que eu vou falar pra ela? Não quero, mãe, né? E aí teve uma época que a mãe ficou doente, né? Tudo, teve que ficar de cama. E eu continuando na escola, né? E aí passava aqueles meninos na escola, começou a época do degradê, né? O cabelo marcado, assim, sabe? Tipo, parecia um desgracê. Fala, caraca, cara, como que, né, o pessoal deixa o cabelo desse jeito, né? Eu vejo minha mãe não deixa o cabelo desse jeito, não é assim, né? Aí não era muito boa, não. Aí um certo dia, um amigo meu que ficava muito junto comigo, né, chegou e falou, como que é o nome desse amigo? Ele é amigo ainda? Ele é, Wesley, o nome dele, ele mora lá no Guatupê. Ele chegou com o cabelo assim meio tem feio que mandar esse link pro Wesley, pro Wesley ver. Ele é o negão, né, chamava ele, bem parceiro. Aí chegou assim o cabelo mais ou menos, né, assim, eu já olhei e fiquei quieto. Aí passou um menino, ele olhou o cabelo do menino, olhou pra mim e falou: nossa, olha que cabelo feio, cara. Aí eu falei, o teu tá bem diferente do dele, né, tá? Pra ele eu não posso falar, mas pra você eu posso. Até então esse menino, agora eu esqueci o nome dele, mas esse outro menino foi o primeiro corte de cabelo que eu fiz. Leonardo, o nome dele. Ele morava na rua debaixo de casa ali. Aí ele passou, aí eu falei, chamei ele pra conversar, né? Falei, cara, deixa eu cortar teu cabelo, mas eu não sabia, né? Tipo, como era. Aí ele, deixa. Então hoje, que daí a gente voltava de a pé, né? Do Senai lá até em casa, lá pra frente do Jacomar. E nós voltando embora de a pé e tal, e eu conversando com ele, falei, cara, deixa eu cortar teu cabelo. Ele, não, cara, pelo amor de Deus, você nunca cortou um cabelo, né? Eu falei, não, cara, vamos lá que eu vou fazer um negócio legal. Não vai ficar, cara, já tá feio. Não vai ficar pior, eu acho, né? Aí ele falou assim, então deixa crescer meu cabelo, daí eu, né? E eu todo dia tava dando ele. Vamos lá, cara, deixa eu cortar teu cabelo, deixa. Aí cresceu o cabelo dele e a gente foi lá cortar. Meu Deus do céu, eu tenho foto até hoje desse corte de cabelo.
que eu guardo assim, sabe, como inspiração. Com toda certeza. Meu Deus, ficou muito feio. Nossa, mas ficou muito ruim o cabelo dele, cara. Eu peguei a máquina da mãe, eu não sabia nem pra que servia a alavanca do lado ali, sabe? Pra mim, que era só passar os pentes, né? Passar o pente 1, 2, 3, 0, né? Não era só isso, né? Aí, beleza. E foi no outro dia na escola, eu falei, caraca, velho, o cabelo do cara tá da hora, né? Aí passava outro assim, falei, não, mas esse dali tá feio, o meu tá legal, né? E aí eu com medo da mãe descobrir, então eu cortava o cabelo escondido, não deixava ela ver. Aí um dia eu cheguei pra ela, nossa, mas aquele dia eu fiquei muito revoltado, sabe? Porque eu estudei muito e fiquei em recuperação em todas as matérias. Aí eu falei pra mãe assim, mãe, quer saber? E a gente teve uma discussão, né, claro. Que ela brigou comigo porque eu tirei nota ruim e falei pra ela, mãe, eu não quero isso. Te dou tudo, moleque. Eu te dou pra tudo. Você só estudar. E você ainda me tira nota ruim e tal. Faz nada na vida. E eu também gostava de umas encrencas na escola, então daí, né? Só briga dentro de casa. Aí chegou um dia eu falei pra ela assim, mãe, eu não quero mais isso. Já no outro dia já nem fui pro curso. Já falei pra ela assim, eu não quero mais isso. Aí ela, o que você quer? Eu me lembro, era quase perto do final do ano. Aí eu falei assim, eu quero trabalhar no salão. Eu quero cortar cabelo. Aí a mãe assim, não, pelo amor de Deus, é que o teu irmão não foi pra frente, a tua irmã não foi pra frente, você acha que você vai? Aí eu falei, eu quero cortar cabelo, eu não quero estudar. Porque não adianta eu estudar e fazer uma coisa que eu não gosto. Com toda certeza. Né? Toda certeza. Aí ela falou assim, então tá bom, então eu vou te ensinar a cortar cabelo. Pensa num piá traído. Aí ela pegou... Aí ela vou te ensinar que você já sabe. Vou ensinar, Pia. Eu peguei, ela me ensinou daí, né? O princípio até então do corte de cabelo. E aí eu peguei. Uma semana ele colocou uma plaquinha lá na frente do salão. O corte da mãe. A mãe cobrava acho que 20 ou 25 na época, corte de cabelo masculino. Aí eu peguei e coloquei uma placa lá na frente assim, corte de cabelo, 15 reais. Que filha da mãe! Não, presta atenção. Ele mandou fazer uma plaquinha. Colocou lá na frente assim. Que fura olho. Ele colocou assim, 15 reais corte com o Gabriel. E detalhe, né? E como ela tava meio doente ainda, então não tava entrando muito recurso pra dentro de casa, né? Então o pouco de dinheirinho que eu ajudava ela no final de semana a fazer escova, né? Eu conseguia me alimentar na semana na escola e juntei um dinheirinho pra poder fazer essa placa, porque, né? Cara, ele juntou dinheiro pra fazer a placa pra ferrar com a mãe dele, meu. Pra eu poder... Eu me lembro, eu fiquei 2 dias comendo bolacha pra me poder guardar o dinheiro pra poder fazer a placa, né? Eu vi, não participou comigo. Aí eu peguei e fiz a placa. Automaticamente, né, começou a chegar gente, né? Não era uma, era duas. Colocou um cavalete lá na frente e uma no meio das duas bancadas. Para os clientes verem.